Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Esse é mais um vídeo aqui do Fato ou Boato e vamos abordar alguns assuntos que foram objeto de divulgação essa semana aí na internet. Tem alguns que já rolam há muito mais tempo. Os assuntos que nós vamos tratar hoje, o primeiro diz respeito à questão do custo do tratamento Covid, aquele tratamento precoce, não da vacina. Esse custo, pelo que pudemos averiguar, ele está na ordem aí de 200 milhões de reais. Vamos analisar. O segundo assunto, Lula apoia a ditadura Ortega da Nicarágua. O Lula, que se diz democrata, segundo essas notícias que estão rolando na internet, ele apoia a ditadura Ortega. Será mesmo? Vamos averiguar. O terceiro assunto diz respeito às aposentadorias de Lula. Dizem as notícias, inclusive divulgaram aí um contra-cheque, que Lula recebe em uma das suas aposentadorias R$36 mil por mês. Meu Deus do céu. E a segunda é aquela história até hoje mal contada sobre a aposentadoria por causa do corte do minguinho, né? Do dedo mínimo do Lula. Até hoje ninguém esclareceu direito essa história. Vamos ver o que tem de verdade, o que tem de boato nisso aí? O quarto assunto informa, essa varreu a internet de ponta a ponta, afirmando que Lula está sob investigação da Polícia Federal, sob a investigação da Interpol e está se preparando para fugir para Venezuela. Não sei, tem que verificar. Caramba, só dá coisa de Lula? Não, essa quinta aqui tem que ser de Bolsonaro. Bolsonaro, em 1.063 dias de mandato, emitiu 4.443 declarações falsas ou distorcidas. 4.443 declarações é muita coisa. Mesmo para Bolsonaro é um número muito alto. Mas vamos verificar se isso é fato ou boato. Roda a vinheta! Bom, o primeiro assunto diz respeito àquela questão do tratamento precoce da Covid, né? Esse tratamento era feito com ivermectina, cloroquina, azitromicina, sei lá mais quantas inas mais. E, pelos informes que a gente teve, o governo federal gastou mais de 200 milhões de reais com essa história do tratamento ineficaz precoce. Nós analisamos essa notícia com muito critério e identificamos que a CPI da Covid comprovou esse altíssimo gasto feito pelo governo Bolsonaro. Esses gastos com medicamentos foram da ordem de 180 milhões, além de cerca de 30 milhões de reais em propaganda. Além do mais, os senadores apuraram enriquecimento ilícito de empresas vinculadas à produção desses medicamentos. Não sei se só de empresas, pode ter os agregados ali que também estão faturando umzinho por fora. Mas isso aí é a justiça que vai identificar, o Ministério Público. Por enquanto, o que a gente pode simplesmente avaliar é a questão dos gastos. Os gastos que dariam para comprar 2,5 milhões de vacinas. 2,5 milhões de vacinas é uma coisa séria. Seria suficiente para salvar o dobro, exatamente o dobro, da quantidade de mortos por Covid no Brasil. Nós temos aí 620, 630 mil mortos, que é muita coisa, e as vacinas que poderiam ter sido compradas
com essa grana toda, com esses 200 bilhões de reais, seria suficiente para a aplicação de 2 doses em 1.250.000 pessoas. Ou seja, morreram 620 mil. A vacina salvaria 1.250 brasileiros. É grave, é grave, é grave. Nós podemos afirmar o seguinte: essa informação não é boato. Ela é verdadeira, ela está sob avaliação do Tribunal de Contas da União, que vai estar apurando os responsáveis por isso, e ela é fato, não é boato. O gasto com tratamento precoce e ineficaz Covid é fato. O segundo assunto de hoje diz respeito ao Lula estar apoiando o Daniel Ortega na ditadura lá da Nicarágua, na ditadura, né? Porque nem isso não está comprovado. Mas está rolando na grande imprensa e nas diversas mídias sociais notícias dando conta que o ex-presidente Lula apoia a ditadura nicaragüense. A CNN divulgou uma manchete esses dias dizendo: Lula minimiza a ditadura da Nicarágua e compara Ortega a Merkel. Na Folha Press, Lula defende a alternância de poder, mas relativiza a ditadura de Ortega. Todas essas manchetes e muitos posts nas mídias da internet têm origem numa entrevista que o ex-presidente Lula deu ao jornal El País, lá na Espanha, nessa recente viagem dele à Europa. Essa notícia foram tirados de contexto, pois contemplaram apenas um trecho da entrevista e não a ideia toda do Lula quando estava abordando esse assunto. Eles deveriam ter mostrado o assunto todo e aí sim os leitores, os internautas teriam condição de avaliar o que Lula pensa a respeito do Ortega, na Nicarágua. Isso é complicado, pois tirar um fato tirado de contexto, isso é boato. Isso pode gerar boato. Depende de quem está soltando a manchete. Tanto é que saíram essas 2 manchetes e em seguida a internet ficou polvilhada de posts abordando esse assunto já com o aspecto de que Lula apoia a ditadura da Nicarágua. Então, notícia fora de contexto, informação parcial, ela é uma notícia que nós, aqui do nosso canal, aquilo que a gente não enquadra como verdadeiro é boato. Então, nos critérios do nosso canal, esses posts e essas manchetes nós consideramos boato, porque na íntegra elas não são verdadeiras. Vamos ver o vídeo que contempla e em seguida a gente vai para a próxima análise. Todo político que começa a se achar imprescindível ou insubstituível começa a virar um pequeno ditador. Por isso eu sou favorável à alternância de poder. Eu posso ser contra, mas eu não posso ficar interferindo nas decisões de um povo.
Nós temos que defender a autodeterminação dos povos. Sabe, eu não posso ficar torcendo. Por que que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Sí, pero Angela Merkel ha gobernado 16 años, Felipe González 13 en España y no metían ninguno de los dos a sus opositores en la cárcel. Olha, eu não posso julgar o que aconteceu na Nicarágua. No Brasil eu fui preso. No Brasil eu era considerado presidente da República eleito, eu fui preso. Fiquei 580 dias na cadeia para que o Bolsonaro fosse eleito presidente da República. Sabe? Eu não sei o que as pessoas fizeram para ser presa. Eu sei que eu não fiz nada. Se o Daniel Ortega prendeu a oposição para não disputar a eleição como fizeram no Brasil contra mim, ele está totalmente errado. Lula recebe R$36 mil de aposentadoria por mês. Isso está sendo fortemente difundido nas diversas mídias, né, principalmente no Twitter, no sentido de dizer que o presidente Lula recebe R$36 mil por mês nessa aposentadoria. A aposentadoria é real, ela é decorrente do período da ditadura militar, quando Lula foi perseguido, foi tirado dele a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, e ele ficou, inclusive, impedido de trabalhar. O trabalho dele era de líder sindical, ele não podia atuar mais como líder sindical. Consequentemente, as empresas ali daquela região não iam dar emprego para o cara que brigava com elas até o dia anterior. Então, em decorrência dessa perseguição da ditadura, Lula fez jus à aposentadoria. Nós pesquisamos a respeito desse valor de R$36 mil e fomos informados pelo INSS que o que ocorreu foi que o Lula teve um período sem receber esse valor em decorrência de uma exigência burocrática qualquer. Eles não entraram em detalhes. E, em algum instante, o que o INSS fez? Desbloqueou esses valores e pagou para o Lula. Então, esse valor de R$36 mil é um valor de meses acumulados que o Lula recebeu. Então, a aposentadoria dele não é R$36 mil. Isso aí é o acúmulo de diversos meses que o INSS, quando desbloqueou, pagou de uma vez só, porque entendeu que ele tinha esse direito. Tá? Então, fica comprovado aí que, da forma como está sendo disseminado essa informação da aposentadoria de R$36 mil por mês, isso é pura fake news. É alguém querendo detonar com a imagem do ex-presidente Lula. E da forma como está colocado, os senhores podem ver aí no quadro, realmente detona com a imagem dele. Então, essa fake news não é verdade, e aquilo que não é verdade, para nós, é mentira, e se é mentira, é boato. Tem uma história que rola há muitos anos, e as pessoas utilizam dessa história para denegrir a imagem do Lula, para dizer que ele era desonesto, para dizer que ele era vagabundo, que ele não queria era trabalhar, que ele não gostava de trabalhar, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E nós fomos entrar mais fundo nessa história.
O que acontece? O Lula, quando tinha 18 anos de idade, ele estava trabalhando como torneiro mecânico, que era a especialidade dele, e num pequeno acidente ele perdeu o mindinho, né? O dedo mínimo, eu não lembro de qual das mãos, da direita ou da esquerda. Eu acho que foi da esquerda, mas não tenho certeza. E isso aí começa, desde aquela época, nem se falava no termo fake news, e o pessoal já utilizava desse termo fake news para detonar o Lula. A perda de um dedo não dá aposentadoria por invalidez para ninguém. Eu acho que nem para pianista. Por quê? A pessoa perdeu um dedo, ela continua em plena capacidade laboral. Ela continua tendo condição de desempenhar o seu trabalho. No máximo, um acidente de trabalho aí deu 15 dias, 30 dias de licença, e eu não perderia meu dedo por 15 dias, 30 dias. Eu acho que ninguém faria isso. Fora a dor, fato de ficar, de certa forma, estigmatizado, né? Se o Lula tivesse sido o que mais comprova essa questão da inexistência da aposentadoria pela perda do dedo mínimo, é o fato do Lula ter continuado sendo metalúrgico. Se ele tivesse aposentado por invalidez, ele deixaria de ser metalúrgico, deixaria de ser líder sindical, deixaria de ser sindicalizado, não poderia concorrer a nenhum cargo no sindicato dos metalúrgicos, né? E se ele não tivesse chegado a presidente do sindicato dos metalúrgicos, provavelmente ele nunca teria se engajado na política. E se ele não estivesse na política, na defesa dos seus liderados, ele não teria chegado a ser presidente da República. Ele seria simplesmente uma pessoa que ficou encostada lá atrás. Então, é a prova maior que Lula não recebe essa aposentadoria, que essa aposentadoria é inexistente, é o fato dele ter continuado a ser metalúrgico. A lei, caso ele tivesse sido aposentado por invalidez, ele deixaria de ser metalúrgico. Isso é o que determina a lei. Tá? Então, essa mentira, essa fake news, que é utilizada por muita gente mal intencionada para denegrir a imagem dessa pessoa, é mentira. E se é mentira, aqui no nosso canal nós classificamos como boato. Essa notícia, Lula vai fugir para a Venezuela, ela teve origem num balão de ensaio lançado pelo presidente Bolsonaro sobre um boato surgido na Espanha, especulando sobre uma pseudo-ligação da esquerda com a finada Farc. Farc é as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Era um grupo que tentou várias vezes chegar ao poder lá na Colômbia e ficou na clandestinidade ali, atuando no seio da floresta amazônica colombiana. Existem acusações, não sei se provas, que essa Farc acabou se envolvendo também com narcotráfico, como forma de arrecadar dinheiro, etc. Mas não vou entrar nesse mérito. O fato é que esse relacionamento que o Bolsonaro fez de Lula, ou da esquerda, com a Farc, gerou o boato de que a esquerda brasileira recebeu dinheiro
da Farc para suas despesas, suas campanhas eleitorais, etc. Não existe a mínima comprovação disso. Tem um general venezuelano que fez parte lá que se tornou narcotraficante, que fez essa acusação. Dizem que fez essa acusação. Também não existe a mínima comprovação disso. E daí a dizer que Lula está sendo investigado pela Interpol, que está sob vigilância da Polícia Federal e que está se preparando para fugir para a Venezuela, isso é puro boato. Isso é uma forma de denegrir a imagem de alguém. E esses posts que correm a internet com o objetivo exclusivo de denegrir a imagem de pessoas, de adversários políticos, etc., isso é o que hoje popularmente se conhece como fake news. E fake news, pra gente, não é fato. Fake news, aqui no nosso canal, é boato. Para não falar que eu só falei de Lula, né? Nosso canal não tem o objetivo de proteger A e perseguir B, proteger B e perseguir A. Vamos falar de Bolsonaro. Tem um canal excelente que se chama aosfatos.org. Eles têm um site também, aosfatos.org, que nós aconselhamos que todos visitem e frequentem bastante esse canal e esse site. Eles se dedicam, é uma pequena empresa, e eles se dedicam, uma pequena equipe, que passa o dia à noite, pesquisando as diversas lorotas que correm a internet. E eles tiveram já há algum tempo, eu só tomei conhecimento essa semana passada, nem tive oportunidade de entrar em contato com esse pessoal ainda, mas pretendo bater um papo com eles. Eles montaram um banco de dados com as declarações falsas ou distorcidas feitas pelo presidente Bolsonaro. Gente, é inacreditável. Em 1060 dias de mandato, o aosboatos.org conseguiu catalogar 4.443 declarações falsas ou distorcidas. Isso dá uma média de 4 boatos, de 4, porque declarações falsas ou distorcidas para a gente é boato. Declarações mentirosas, declarações distorcidas para a gente é mentirosa. Então, esse site conseguiu apurar que o presidente Bolsonaro fala, em média, 4 boatos por dia. Ele é autor de 4 boatos por dia. Gente, eu só tenho a parabenizar esse canal. O trabalho que dá de pesquisa e catalogação, eu já trabalhei com informática, eu sei que abastecer um banco de dados é algo bastante trabalhoso. Ainda mais que a cada falsidade ou a cada declaração distorcida, eles têm que comprovar isso. Então, gente, eu convido todos, vai lá, está muito legal esse site, muito legal esse catálogo, eles têm todo o histórico dessas declarações, quando que ocorreu, por que ela é falsa, etc. Eu convido a todos a visitarem o site, porque esse banco de dados está presente no site. No canal eles se dedicam mais
a entrevistas, a divulgação dos boatos ou das falsidades que eles encontram aí pela internet. É mais um trabalho que merece nosso aplauso, porque é um trabalho que combate o ódio, que combate os preconceitos que são gerados pela divulgação de mentiras na internet. Esse é o nosso lema e ainda bem que tem diversos sites e esse aosfatos.org é digno do nosso aplauso. Essa notícia é verdadeira. Em 1060 dias de mandato, Bolsonaro deu 4.443 declarações falsas ou distorcidas. Nossos aplausos ao site aosfatos.org. Parabéns e novamente nossos aplausos. Essa notícia é fato. Até a próxima, estaremos divulgando mais declarações encontradas na internet para que todo mundo fique bem informado. Fiquem com Deus.